Boa noite, meu povo. Começando aqui mais uma mensagem de luz. Caso você não me conhece, prazer, eu sou Cris Bonato. Eu venho aqui todo domingo postar vídeo do canal. Estamos no nosso episódio 96, gente. 96, estamos chegando quase aí a 100 episódios. São praticamente 2 anos, quase chegando aos 2 anos de gravação todo domingo aqui, trazendo assuntos de espiritualidade, assuntos que fazem bem para nossa alma, que faz a gente aprender com os nossos erros e buscar sempre evoluir e sermos pessoas melhores, né? Essa é a nossa missão aqui e eu espero te ajudar nessa missão com base na missão que eu tento viver aí todos os dias, né? Estamos aí na labuta dessa vida, procurando ser o melhor que a gente puder ser tudo que a gente nasceu para ser, né? A gente fala, eu sou tudo, né? Sou a pessoa certa no lugar certo, sou tudo que eu nasci para ser, sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Enfim, para quem não sabe, quem tá chegando agora, esse canal, né? Ele foi inspirado no programa Casa de Luz, que hoje não é mais o canal Casa de Luz, né? Que só ficou o canal Luz, que deriva do Luz da Serra, né? Que é uma empresa, uma escola, né? Que eu faço muitos cursos, que eu aprendo muito, e a Luz da Serra, para mim, ela foi um divisor de águas na minha vida. Então, basicamente, hoje, 95, vamos colocar de 90% a 95% do que eu estudo são conteúdos de espiritualidade originados, né, da Luz da Serra, cursos, livros, podcasts, enfim. É uma empresa que eu gosto muito, uma instituição que realmente faz a diferença na vida das pessoas e faz a diferença na minha vida também, né? Mas vamos lá para o nosso tema de hoje, alinhar para crescer, né? Ouvi isso no Caso de Luz, ouvi isso no podcast e eu tenho muito buscado esse alinhamento, sabe? Inclusive, né, o alinhamento familiar, que é uma mentoria que está, inclusive, sendo vendida nesse momento em Black Friday, aí, na Luz da Serra, no Black November. É uma das mentorias, né, alinhamento familiar. Ela tem feito muito sentido para mim, eu tenho analisado muito a minha família, a parte, né, o sistema, né, que vem lá dos meus ancestrais até o que eu tenho vivido hoje. E é uma coisa surpreendente, e às vezes a gente não para pensar nisso. Não para pensar no impacto que a nossa família tem sobre as nossas atitudes, no porquê a gente faz e repete coisas, né, que a gente não consegue explicar. E eu tenho o prazer, né? Eu tenho a honra, sou muito grata pela oportunidade de ter meus pais vivos, de ter a minha família presente na minha vida, de poder conviver com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, né? E poder ver onde vem as semelhanças, onde a gente é parecido, do porquê que faz essas coisas, mas não é um olhar tão simples. Esse olhar ele tem que ser treinado. Ué, Cris, treinado? Como que treina? Treina nosso olhar, né? A gente tem que ter um conhecimento, né? Estudar algo sobre isso. Ver onde está errado na gente, ver o que isso causa uma confusão, um curto-circuito dentro da gente, das repetições que a gente faz, das coisas que não estão encaixadas na nossa vida, do porquê que a gente faz as coisas. A gente tem que ter esse questionamento. E essa curiosidade gera o interesse da gente buscar informações, buscar conhecimento, e aí a gente começa a fazer uma autoanálise. Então, um olhar treinado não é um olhar, por exemplo, de um treinador de futebol, que você olha lá, tá olhando e fala, aquela tá mal posicionado, aquele ali tem que cair aqui mais para a direita, olha, vamos corrigir o posicionamento. Não é esse olhar treinado no sentido de julgar, de treinar outras pessoas, é um olhar treinado no sentido da gente se autoconhecer e da gente fazer essa autoanálise.
né? Então, a gente pega gatilhos de coisas que a gente ouve, às vezes no trabalho, né? Ou dentro da nossa própria família e fala, nossa, por que isso me incomoda tanto? Por que eu sinto essa dor na perna? Por que eu sinto essa falta de ar? Por que eu sinto esse peso nos ombros? Gente, muitas e muitas das respostas, a maioria delas está na nossa família. E aí, quando o Bruno fala, né, alinhar para crescer, e eu vejo só, né, alinhamento familiar, alinhar, né, alinhar é muito importante, ele é essencial para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga ir para um próximo nível, para que a gente consiga subir a régua, né, das nossas expectativas financeiras, nossas realizações financeiras, das nossas realizações de relacionamentos, de conquistas materiais, de trabalho, enfim, de tudo na nossa vida, né? Então, às vezes, a gente não está travado, a gente está desalinhado. E como que a gente pode começar esse alinhamento? Bom, reconhecendo o nosso erro é um bom começo. Reconhecer que a gente precisa mudar, reconhecer que algo não está bom e que a gente não vai esperar se aposentar para melhorar, e que a gente não vai esperar se mudar para melhorar, e que a gente não vai esperar sobrar dinheiro para melhorar. Sabe, essas procrastinações, essas desculpinhas que a gente vai dando pra gente mesmo, pra gente não fazer o que precisa ser feito, né? E aí eu vou dar um exemplo de alinhamento, né? Eu tô fazendo algumas obras aqui em casa, algumas melhorias, e ontem eu passei praticamente metade do dia, eu e mais um outro senhor que eu contratei ali pra me ajudar, puxando pedra, esparramando pedra no quintal, né, fazendo canteiro de planta, plantando umas plantinhas e tal, para deixar mais bonito, porque com planta deixa tudo mais bonito, né, gente? Eu adoro planta. E aí a gente fez um canteiro ali embaixo de uma marquise, né, ali na frente da janela do meu quarto. Só que daí deu um chuvão, inclusive tá chovendo agora aqui em Curitiba, né? Deu um chuvão ontem e tal. Poxa, daí hoje de manhã eu fui lá terminar de dar uma ajeitada, né, e tratar minha cachorra e tal. E, poxa, eu vi que espirrou bastante terra ali nas pedras, né, eu coloquei uma pedrinha mais dourada, bem bonitinha, ficou bem bonito mesmo, assim. E daí eu olhei, assim, aquela terra e eu dei uma desanimada, assim, sabe, tipo, que, poxa, veja, eu fiz ontem, né, a gente fez ontem, arrumou isso aqui ontem, e tava tudo bonitinho, tava tudo, né, e daí eu molhei com a mangueira pra sair, tá, e vem aquela chuva e esparramou terra. Por quê? Porque no canteiro que a gente fez, ele ficou largo demais. Então, quando descia a água do telhado, né, da marquise, ela vinha e pingava bem na terra. E essa terra espirrava e ficava terra, então, nas pedras e também na parede, né, que também é de pedra, uma parede branca, também na parede. Pô, não ficou feio, né? Eu sou uma libriana ali e falei, cara, poxa, não vai ficar legal, né? Vai escoar toda a terra, vai encher de terra a pedra que é clarinha, vai sujar a parede, não vai ficar legal. Eu vou ter que realinhar esse canteiro para que a água da chuva não bata diretamente na terra. E enquanto eu fazia isso, o que eu fiz? Peguei uma enxada, passei, tirei esse excesso de terra do jeito que não fosse mais terra, então com muito capricho, com muito cuidado, com muita paciência. Olha lá, capricho, cuidado, paciência. Grava essas palavras aí. Eu fui passando a enxada e tirando essa terra, jogando para cima da terra, sem bater nas plantinhas que estavam ali, né, para não quebrar um galho nem nada disso. Fui tirando ali. Passei tudo, eu tinha feito esse canteiro todo com pedra de rio, de vários tamanhos. Então eu fui tirando essas pedras, né, deixando elas ali para depois eu ir encaixando de novo, como se fosse um quebra-cabeça, essas pedras, né. E fiz isso, e alinhei e tal, calculei mais ou menos ali pela marquise ali e tal. Falei, acho que aqui vai dar boa. E agora eu cheguei em casa, fui lá ver e tá pingando na pedra. Então deu certo. Mas enquanto eu estava alinhando esse canteiro, pensei, olha só, alinhar para crescer. Alinhar. O que eu estou fazendo aqui no meu canteiro é um alinhamento. Nesse caso, eu estou alinhando, né, um jardim, um quintal,
para deixar ele mais bonito, para não causar sujeira, para durar mais tempo. Aquele trabalho que foi trabalhoso, né, que custou o material, então custou dinheiro, custou tempo, custou cuidado, né? Custou alguém que veio me ajudar, que eu paguei para isso. Então tem que ter um capricho, tem que ter um cuidado e também tem que ter a paciência. E esse olhar treinado de ver, poxa, tem que mudar. E aí tem que ter a ação. Tem que ter a ação. Porque eu podia olhar aquilo e pensar, mas hoje eu tinha me programado para fazer outra coisa. E realmente eu tinha me programado para fazer outra coisa. Mas, poxa, tá nublado o dia, vai chover, à tarde eu não vou estar em casa. Durante a semana é muito mais difícil eu ter tempo de vir aqui, parar e fazer isso. Então eu vou ter que agir agora. Então eu já detectei o problema, já sei como que eu vou resolver e eu tenho que agir, né? Então agir foi fazer isso que eu falei, de passar enxada, de cuidar para a terra não ir para pedra, nem para a parede, nem para as plantas, enfim. E gastei um tempo ali, dediquei um tempo àquilo. Mas alinhou, ficou bonito, sabe aquela satisfação de dever cumprido, de meu jardim, meu quintal tá arrumado e tal. E enquanto eu colocava as pedras, eu fiquei pensando nisso, olha, isso aqui é um alinhamento. Eu tô alinhando para que isso cresça, né, de uma forma organizada, para que o canteiro fique mais bonito, para que não vá terra para onde não tem que ir. E aí as plantas vão poder crescer bonitas, protegidas, né? De uma forma legal. Mas veja, é só um jardim. É só um jardim. Mas, Cris, o que o jardim, as pedras lá que se alinhou, por causa da terra, nada tem a ver? Gente, a gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade, a gente tem algo que nos incomoda, certo? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Rico, pobre, branco, preto, japonês, coreano, brasileiro, americano, todo mundo tem problema. Tem gente que tem mais problemas na parte financeira. Tem gente que tem problemas na parte familiar, na parte de relacionamentos, na parte profissional. Tem gente que tem problemas de saúde, né? Então cada um aí tem as suas questões a serem resolvidas, né? E o que a gente tem que aprender com cada uma delas. Então, se a gente olha para um problema, a chuva, né, a água pingando na terra, a gente identifica aquele problema e a gente sabe o que fazer para resolver, por que a gente não faz? Por que a gente não consegue ter essa ação? Será que é medo do novo? Será que tá tão bom aquela zona do desconforto? A merda quentinha, como diz a Paty Cândido, a merda é tão quentinha, né? Ficar aqui na merda. Poxa, então a gente tem que ir lá e fazer. Se você não sabe, procure ajuda. Se você não conseguiu identificar esse problema, não conseguiu identificar uma forma de resolver, procure ajuda. Seja minha como terapeuta Aura Master, seja de outros terapeutas, seja de alguém que possa te ajudar. Mas cuidado, não procura conselheiro do caos. Cris, o que é conselheiro do caos? Conselheiro do caos é você pedir dica financeira, né? Ou tirar dúvidas, ou pedir conselhos, por exemplo, né, no caso sobre dinheiro, para uma pessoa que é endividada, que não sabe gerir o próprio dinheiro. Ou você pedir conselhos românticos, né, amorosos aí, para uma pessoa que nunca namorou, né? É você querer empreender, abrir seu próprio negócio e pedir conselho para alguém que é funcionário público. Essa pessoa não vai te incentivar a empreender, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os conselheiros do caos. Então, a gente tem que, né, saber onde a gente pede ajuda. E aí, alinhar para crescer. Colocar as coisas em ordem. Organizar a sua mente. Sabe, eu vejo, né, ultimamente, eu tenho colocado assim, antes eu fazia muitas coisas e tem dias que a gente tá muito disposto e a gente faz muito mesmo e a gente rende muito. Mas tem dias que a gente tá mais lento, tem dias que a gente tá com sono, tem dias que a gente tá
mais devagar, ou a gente tá às vezes com algum desconforto, enfim. E aí o nosso melhor não é assim, ele é assim. Esse é o nosso melhor hoje. Às vezes é assim, às vezes é assim, às vezes é assim, às vezes é assim. Nosso melhor, ele oscila. Como sempre eu falo, a gente oscila. E aí eu comecei a anotar, às vezes, as coisas, ou deixar muito claro na minha mente. Hoje, meu objetivo é esse. Pá, pá, pá. Eu tô vendo aqui na minha casa, hoje eu tô gravando aqui na minha sala, e tem coisas que eu quero organizar. Mas realmente já são 10 e pouco da noite. Amanhã eu trabalho. Eu acordei cedo esses dias, eu trabalhei bastante, eu saí ontem, saí hoje, né, em eventos aí de aniversário, chá de bebê e tal. E eu quero aproveitar essa chuva para descansar. Então, provavelmente depois de gravar o vídeo eu vou dormir, porque eu já tô com sono. Mas eu sei que tem coisa que eu quero fazer. Então, amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer essas coisas. Algumas delas, outras eu vou fazer na hora do almoço, outras eu vou fazer depois, conforme os compromissos que eu tenho no dia. Mas eu vou fazer. Num tempo mais devagar, mas eu vou fazer. Então, quando a gente organiza a nossa agenda, né, de compromisso, quando a gente organiza as nossas ideias, o que é prioridade? O que eu vou fazer? Tô aqui mexendo em casa. Putz, esse quintal tá me incomodando. Ou abrir a janela do meu quarto e ver essa coisa, me incomoda há muito tempo. Agora eu agi. Não, então eu vou alinhar isso. Então vamos começar a fazer. Vou atrás para fazer. Beleza. Ah, mas vai gastar muito dinheiro, vai não sei o quê. Não, eu vou fazendo com o que eu tenho o melhor que eu puder fazer. Fazer o melhor com aquilo que se tem é capricho. É capricho. Você cuidar, você olhar, você organizar. Capricho. Lembra que eu falei? Capricho, cuidado, paciência. Então, tudo na nossa vida que não vai bem, claro, tem semanas que são meio caóticas e tem coisas que não estão no nosso controle. Mas como a gente reage, como a gente se cuida, como a gente se protege, está no nosso controle, né? Então, recentemente, onde eu trabalho, a gente teve um dos nossos WhatsApps hackeado e causou muito, muito, muito incômodo, né? Os bandidos aplicando golpes nos clientes, clientes lesados, enfim, cara, foi uma semana muito difícil, energeticamente, para mim. Foi muito tensa, mas eu tive meus momentos de me energizar, de me fortalecer, de me alinhar, porque essas coisas nos desalinham. Estresse, briga, conflito, injustiças, às vezes violências, tudo isso nos desalinha. Isso tudo vai contra a nossa essência, né? Então eu precisei me alinhar. Então, às vezes, o que me alinha é fazer exercício físico, uma caminhada, fazer um treino ali antes de tomar banho, no meu tatamezinho ali. Às vezes o que me alinha é assistir um conteúdo que eu gosto. Às vezes o que me alinha é assistir uma coisa só para me distrair mesmo, um filme, alguma coisa. Às vezes o que me alinha é sair com os amigos, conversar, dar risada. Às vezes é cantar, às vezes é um banho, bem tranquilo. Às vezes é uma música, às vezes é dançar, às vezes é cozinhar. Dependendo do dia. Tem dias que o silêncio é a melhor coisa. Mas tem dias que eu preciso ouvir uma música, que eu preciso de um barulhinho, que eu quero cantar, que eu quero... E isso, determinadas as situações, é o que me alinha, é o que me energiza, é o que me abastece. Ler, enfim. Depende do que eu senti que eu tenho que fazer naquele momento. Só que pra gente sentir, pra gente ter essa conexão, pra gente entender o que a gente tem que fazer, a gente precisa estar presente. E isso é um dos maiores desafios da atualidade. Porque a ansiedade tem tomado conta da mente das pessoas, da vida das pessoas. E, gente, quando a gente tá ansioso, quando a gente é ansioso, a gente não consegue tomar decisões acertadas. A gente fica muito acelerado. A gente pensa no problema, a gente
tenta resolver as coisas de uma forma, sabe? Então a gente precisa alinhar. O que me incomoda? Vou pegar um caderno aqui e vou anotar. Eu me incomodo com isso, tal. Isso me incomoda bastante. Então, o que eu vou fazer para melhorar isso? Nossa, hoje eu discuti com a minha mãe, hoje eu discuti com meu marido, hoje eu discuti com a minha esposa. Lá no serviço não tá legal. O que eu quero? Sabe? O que faz meu coração bater mais forte? O que eu faço que eu fico muito feliz? O que me deixa triste na atitude dessa pessoa? Que erros eu tô cometendo? O que eu tô esperando? O que eu tô sentindo fisicamente? Eu não tô... Poxa, toda vez que eu vejo essa pessoa eu sinto isso, mas por que eu sinto isso? O que me faz sentir isso? Gente, às vezes são 15 minutos ou 20 e poucos minutos que eu tenho que estar dando esse vídeo. É pra gente parar, pra gente conectar. Não precisa muito tempo, mas que esse tempo seja um tempo de qualidade, para que a gente possa olhar para a nossa vida, olhar para a gente, não ficar apontando erro nos outros, mas olhar para a gente, entender, beleza, eu preciso olhar para isso. E aí quando as situações acontecerem, só volta. Quando alguém falar alguma coisa, quando você lê, ou você estudar, ouvir um podcast, ou alguma coisa assim, uma palestra, sei lá. E aí vem aquele tema, você pensa... Aí você tem olhos treinados, ouvidos treinados, fala treinada, enfim. Mas vamos fazer isso? Vamos alinhar o que precisa ser alinhado para que a gente possa crescer? E tenha certeza que a hora que alinhar, a energia flui e as coisas vêm. Sabe, os caminhos vão aparecendo na nossa frente e a gente vai sempre ali, estando presente, conectando, para a gente poder tomar decisões acertadas com mais frequência, tá bom? Então, uma ótima semana, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito sentido para você e que ele possa aí te ajudar nesse processo de evolução, tá bom? Um beijo e até semana que vem.